Hoje a Rota do Turismo está trazendo duas mulheres que estão à frente de um negócio da empresa Brasiliando. Essa empresa ela tem um trabalho lá no Amazonas e hoje eles vão estar trazendo um pouquinho das novidades do que eles fazem nesse local e também das dificuldades, porque nós temos ouvido e visto que lá no Amazonas eles estão enfrentando uma seca terrível. E aí, como fica o turismo? Quando a gente fala que o turismo regional é um polo que gera emprego e rendas, e quando tem qualquer problema com o meio ambiente, isso acarreta em desemprego, em baixa renda. E aí, como essas pessoas estão trabalhando para, nesse momento, estarem dando aquele joguinho de cintura? Quem vai estar falando para a gente um pouquinho dessa realidade é a Ana Taranto e também a Tereza Taranto, mãe e filhas que são sócias da empresa Brasiliando e que tem feito um trabalho muito bonito através da Conexão Baré. É isso, Ana? Isso mesmo. Prazer, Adriana. Agradeço o convite, a possibilidade da gente estar aqui contando um pouquinho do que a gente vem fazendo. Bom, a Brasiliando é um negócio de impacto social que tem como missão gerar transformações positivas através de experiências que sejam imersivas, que os viajantes consigam vivenciar o que é a realidade local junto com as pessoas que moram naquele lugar e também responsáveis, sustentáveis, né? Sempre com esse olhar para o impacto no meio ambiente, para a sociedade, buscando gerar essas transformações tanto para quem embarca com a gente nas vivências, mas também para quem está lá, que hoje são indígenas, ribeirinhos da região amazônica. E como é essa vivência, Ana? A Conexão Baré é uma vivência online que a gente desenvolveu numa situação parecida com a que está acontecendo agora, né, dessa severa seca da Amazônia, que foi a pandemia, né? Foi um período em que aconteceu a mesma coisa. A comunidade civil isolada, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, essa unidade de conservação onde essa comunidade indígena se localiza, foi fechada para o turismo, e por conta disso, né, dentre os vários impactos, eles ficaram sem fonte de renda, sem receber viajantes e sem poder vender o artesanato, que eles produzem artesanatos lindíssimos, que são aí comercializados pelo mundo. E aí a gente buscando uma forma de seguir apoiando eles, através desse lugar que a gente acredita, de empoderamento da comunidade, de valorização, de resgate cultural, gerando renda, a gente desenvolveu junto com eles uma vivência que foi muito pioneira, né? A gente não conhece outras comunidades indígenas tradicionais que tenham seguido por esse caminho de inovação e que faz exatamente o que a gente busca fazer já no presencial, que é conectar pessoas que estão fora dessa realidade com os indígenas para, através dessa conexão e dessa imersão na realidade dos povos da floresta, poderem aprender mais dessa cultura, conhecer essa realidade diferente e assim despertar transformações pessoais na vida de cada um. E agora, na seca, a gente está fazendo a mesma coisa, com essa visão da seca especificamente. Você falou que eles trabalham muito com o artesanato local. Antigamente, todo mundo falava que precisava desmatar para ter geração de emprego e renda. E hoje a gente percebe que com a árvore em pé, você ganha muito mais dinheiro. Como que vocês têm trabalhado essa sustentabilidade e esse artesanato local? Na Quais as verdade, matérias-primas utilizadas? essa já é uma preocupação deles mesmo, então eles já trabalham com esse artesanato, com toda essa preocupação do impacto ambiental. Então eles trabalham, são muitos artesanatos feitos com madeira, e eles usam muito madeira reaproveitada de canoas, embarcações que já não são mais utilizadas, ou madeiras que, enfim, já estão, né, já caíram, estão sem uma utilidade. Então, assim, toda a produção que eles têm é pautada nessa sustentabilidade ambiental também, e não só nessa geração de renda. Até complementando, por exemplo, existem árvores que caem na floresta em tempestades. Cai um raio e a árvore cai, e quando ela cai, ela derruba outras.
né? Então, eles encontram essas árvores e aproveitam a madeira para o artesanato deles, né? Como também a coleta de sementes, de fibras. Perfeito. E vocês falaram que os índios, vocês atendem a comunidade indígena. A gente tem até feito um movimento de ressignificação até dessas palavras que a gente usa, né? E o indígena a gente vem buscando, a gente vem fazendo campanhas para a gente mudar um pouco, né? O como a gente se posiciona para trazer a devida valorização aos povos originários que já estavam aqui e que passaram, né, por tantos desafios aí ao longo desse período de colonização até hoje. Você quer responder? Hoje nós estamos atuando com uma comunidade do povo Baré. Os moradores dessa comunidade, na maioria, são Baré. Existem alguns de outros povos, mas em número menor, né? Eles são basicamente do povo Baré, né? E a nossa forma de atuação é sempre o com. A gente atua com eles. Então, tudo que a gente cria é sempre cocriação. Não somos nós que chegamos com uma receita, com um roteiro pronto, com, né? Ó, tá aqui a receita do bolo, agora vocês batem aí. Não, né? Vamos juntos criar esse roteiro, vamos juntos descobrir como é que a gente vai trabalhar. E assim a gente vem fazendo com eles lá desde 2018. E como que acontece essa vivência? Conta um pouquinho para a gente. Bom, a gente vai tentar trazer um gostinho, mas fica o convite para embarcar, porque ao vivo é muito melhor. Na verdade, O presencial é maravilhoso, deve ser, né? ainda mais. Sim, ainda mais. Mas é que, por enquanto, Adriana, as vivências estão suspensas. Eles mesmos sugeriram que a gente evitasse, né, enviar visitantes agora, viajantes, porque a travessia está mais longa, o rio está muito seco, então é mais arriscado. Além do que, para eles próprios, é mais difícil receber as pessoas, porque até para fazer compras, para sair, para pescar, para ter as coisas na própria comunidade, está tudo muito complicado. A logística, né, o transporte ali, o recreio, por exemplo, que é o barco de linha, né, que seria o ônibus na cidade, ele não está chegando na comunidade. Ele está parando na boca do rio e dali tem que ir num barquinho menor até perto da comunidade. E houve ocasiões agora em que eles tiveram até que fazer assim, como se fossem pontezinhas, pegando galhos de árvore e pequenas tábuas, para ter um caminho para passar sobre o barro. Porque quando o rio desce, né, não é areia de praia, né, tem uma parte de areia, mas é pouca, o rio desce, tem que pisar na lama. Então, até as compras que eles fazem em Manaus, que eles dizem do rancho grande, né, que é aquela compra de mês no mercado, está sendo reduzida, ele tem que fazer ranchos pequenos. O custo também está maior, porque a própria passagem do barco está mais cara, porque o barco para lá na boca e tem que mandar um outro barquinho com gasolina para deixar o pessoal perto. Então, por conta disso, eles mesmos pediram, né, que suspendesse temporariamente, né, a vivência presencial. E aí, como a Ana falou, recorremos à Conexão Baré, que é uma vivência online, virtual, que a Ana vai contar como é que acontece. E apesar de o presencial ter elementos que a gente não consegue, né, ter no online, como sentir o sabor da comida que a gente está vendo ali na tela, e a gente fica só aguando quando a gente participa do online, a gente busca, né, fazer como se fosse realmente uma viagem. Então, na realidade, apesar da gente ter um dia, horário marcado para a gente começar essa vivência no ao vivo, essa experiência ela começa alguns dias antes com o envio de materiais de imersão cultural e a criação de um grupo de WhatsApp, em que a gente já vai se conhecendo, vai entendendo as motivações, vai tendo essa integração entre os viajantes virtuais. E quando finalmente chega o dia e horário marcados, a gente se conecta através de uma plataforma de videochamada e a gente passa por um processo de viagem, fazendo check-in, cada um contando o que está levando na sua mala, e a gente, depois de fazer uma imersão inicial, né,
né, um embarque, a gente vai através de técnicas que a gente vai usando ali, para a gente se conectar e se sentir viajando mesmo, até que a gente chega na comunidade e se conecta ao vivo com os povos indígenas que estão na região amazônica, e assim a gente consegue conhecer espaços diferentes da aldeia, né? Cada vivência é de uma forma, então as atividades elas mudam, os lugares que a gente vai conhecer são diferentes, as pessoas com as quais a gente vai se conectar são diferentes, mas a gente pode, por exemplo, passar pela UCA, que é a Biblioteca Indígena, conhecer o espaço comunitário, o portal de entrada da comunidade, um posto de saúde, a escola, a casa de farinha, enfim, isso vai variar de experiência para experiência. E as atividades também, né? A gente pode ser recepcionado com a benção do pajé, e apesar da gente não ter tudo que a gente tem no presencial, a gente sugere, por exemplo, que os viajantes adquiram a velinha aromática da nossa parceira para acenderem a vela na hora da bênção e poderem sentir o breu branco ali, enfim. E essas atividades, elas vão variando. O importante é, a gente preza muito por essa vivência o mais próximo possível da realidade local, esse mergulho na cultura. Então, todas as atividades que vão ser realizadas vão ser buscando trazer um pouquinho do que é esse dia a dia, do que é a vida na floresta, do que é ser indígena Baré. A gente busca trazer atividades que a gente possa ter uma interação, então, tanto estimular que os viajantes possam fazer perguntas ao vivo, participar de um quiz, uma atividade que ele vai colocar a mão na massa ali durante a vivência. E para essa edição especificamente, além de todos esses elementos que a gente já realiza na Conexão Baré, geralmente, o grande propósito é a gente poder trazer o que está sendo a realidade dessa severa seca amazônica. Até já comentou um pouquinho, né? Tem muitos outros desdobramentos do impacto da seca do jeito como ela está acontecendo hoje. Na verdade, assim, seca e cheia já acontece, né? Já faz parte do que é a vida na floresta. E eu acho que esse é um ponto super legal que quem está fora da Amazônia muitas vezes nem sabe, mas existe uma vida que é a vida quando o rio está cheio, e uma vida completamente diferente, que muda a paisagem, muda a oferta de alimentos, muda o tempo de deslocamento, muda até mesmo, às vezes, onde está a casa de cada pessoa que mora na floresta, porque tem gente que mora em flutuante por conta da questão da seca e da cheia, tem gente que constrói uma casa para seca e uma casa para cheia, porque o rio desce tanto que fica difícil chegar na casa, né, que é construída na época da cheia. Então, a ideia é mostrar um pouquinho do que é essa dinâmica, né, da vida na floresta pautada nesses movimentos do rio e trazer um pouco mais de conhecimento sobre essa questão climática que está acontecendo agora, né, que não é usual, é uma seca que não se acontece há décadas na região, e o impacto disso na vida de quem depende, né, quem vive do rio, quem é ribeirinho, que vive, né, nessa conexão tão profunda com a natureza. E de uma forma Perfeito, que não Ana. é a gente que conta, né? É ouvir de quem vive, de quem está lá. Sim, a realidade local, né? Essa Isso. troca que é muito gostosa. E essa vivência de quantas horas ou quantos dias? Isso também varia. Presencial são dias, né? Agora online. Isso também varia, Adriana, mas geralmente assim, a gente encerra as inscrições alguns dias antes, para a gente ter uns diazinhos ali de troca por WhatsApp, por e-mail. E o ao vivo também depende da vivência, mas a gente estima aí umas 2 horas e meia, possivelmente, de realização. Ok, para participação existe um ingresso. Esse ingresso, ele é dividido com essa comunidade ou não? É um trabalho de vocês apenas? Não. Como a gente disse, tudo é co-construído, né? Inclusive o valor, quando a gente define qual é o valor, quando a gente define qual é o valor que vai para a comunidade. Então, no caso da Conexão Baré, o que a gente instituiu junto com eles foi: a gente tira, né, algum custo variável que possivelmente tenha, e o restante do valor ele é dividido igualmente entre comunidade e brasiliano. E a gente também incentiva que parte desse valor
valor que vai para a comunidade, que não seja só para remunerar os comunitários que estão ali realizando diretamente a vivência, mas que tenha uma parcela disso que vá para o caixa comunitário, que é um valor que pode ser acessado por qualquer um da comunidade, né, pela comunidade como um todo, independente dessa participação ou não no turismo. Ok, qual o valor desse ingresso hoje, Ana? E aí, para essa vivência de agora, né, o valor sugerido é de R$ 150. Tem também um valor um pouco maior, que é uma contribuição solidária para quem quer ajudar ainda mais, dada essa situação que eles estão passando pelo momento. E a gente também abriu para essa vivência especial da seca a possibilidade de alguém que não queira, não pode participar, seja porque já participou de uma outra vivência online anteriormente, ou porque vai estar indisponível no dia, existe a possibilidade também de fazer uma contribuição voluntária, ainda que não vá participar, e aí é um valor livre, né, que cada um pode fazer de acordo com as suas possibilidades. Perfeito. E como? As duas meninas são do Rio de Janeiro e como que conheceram essa comunidade Baré, lá na Amazônia? Conta um pouquinho essa história para a gente. Quer contar, Tê? Eu começo e você termina, Tá né? bom. Tudo começou porque eu ia fazer uma viagem como turista mesmo, e turista tradicional, né? Ia fazer uma viagem no Amazonas com meu marido. E ele queria um tipo de viagem que fosse mais dentro da característica tradicional, com conforto, né? Não queria, falou, não quero ficar me enfiando em floresta, não quero mosquito, não quero isso aqui, isso aqui, isso aqui. Bom, organizei tudo para ir com ele. E uns 20 dias antes do embarque, ele decidiu que não ia mais, né? E ou depois que passou, né, eu falei, cara, é o universo que realmente conspira e as coisas acontecem não como a gente quer, mas como elas precisam acontecer, né? E aí eu convidei a Ana para ir, porque eu falei, ó, já tá lá, já tá tudo, seu pai não quer ir, eu vou. E se você quiser Que ir, vai ser ruim, hein, Ana? Pois é, vai ser excelente ter a sua companhia. E aí ela pôde, né? Ela embarcou nessa e foi uma viagem assim que foi muito marcante para mim, né? Mas que eu acredito que foi inclusive mais impactante para ela. E aí, Pois é, Aí e aí surge o foi... turismo de experiência, Ana. Não, foi zero turismo de experiência. Isso foi em 2016, nossa primeira ida para a Amazônia, e aí até fala que o mosquitinho picou, que a gente se apaixonou, nunca mais quis deixar. é o mosquito do dengo. É. E aí a gente, na verdade, assim, foi uma vivência que foi uma mistura de frustração, porque eu fui muito querendo vivenciar uma experiência mais conectada com a realidade local, e o que eu vivi foi algo muito turístico, muito distante do que é a realidade de quem vive realmente nas comunidades, e também um incômodo de ver como foi difícil encontrar alternativas sustentáveis, e como muitas das operadoras, né, empresas de turismo, atuam na região sem esse cuidado, sem esse envolvimento com as comunidades locais de forma a beneficiá-las, a colocá-las realmente no protagonismo, no centro de tudo isso, e também no impacto ambiental que é gerado. E para mim, eu estava indo para a maior floresta tropical do mundo. O básico para mim, o mínimo, né? O pré-requisito seria ser uma experiência sustentável. E a educação ambiental, né? Fora isso, fora isso. Mas as minhas idas à Amazônia foram muito instrutivas nesse sentido, né? De trazer a educação ambiental para a minha vida e de transformar a minha vida mesmo. Então, assim, eu considero que o cado de reflexão que essas vivências trouxeram para a minha vida acabou mudando tudo. Acabou mudando o que eu fazia no trabalho, acabou mudando a minha relação com o lixo, por exemplo, envolvimento em questões mais políticas, e realmente eu acho que hoje sou o que sou por conta do que foi vivenciado na Amazônia. E é justamente isso que a gente busca
trazer para os viajantes que vão, mas de uma forma diferente do que a gente viu acontecendo por lá, de uma forma que realmente beneficiasse as pessoas que estão naquele lugar e que garantisse a conservação dessa floresta que tem uma importância, né, uma relevância mundial. E até Qual o número de famílias da comunidade de Baré? Vocês têm? hoje eles são 40 e poucas famílias, em torno de 150, 152 pessoas, 152 moradores na comunidade. Tá? A Amazônia também tem essa característica, são muitas, inúmeras comunidades, e a maioria delas com esse número aí, entre 100 e 200 moradores, né? E quando você encontra uma comunidade assim com 1.000, eles já falam assim, é uma cidade, é praticamente uma cidade, né? Porque é isso, são muitas e muitas comunidades com um número que para nós aqui, né, da cidade, principalmente do Sudeste, é um número pequeno, porque as pessoas por aqui, ao falar em comunidade, você pensa em milhares de pessoas, porque, né, aqui É diferente a relaciona realidade, muito né? com Porque a favela. é diferente a realidade, porque quando a gente fala em comunidade, nós pensamos nos nossos vizinhos. E os vizinhos dali, você tem que pegar um barquinho para ir até eles. Então, não é coisa assim daqui na esquina de 100 metros, é quilômetros para estar chegando. Ou não, lá é tudo próximo. São 7 horas, mais ou menos, de barco regional de Manaus até a cidade, até a comunidade, sendo que a comunidade fica no município de Manaus. Essa comunidade está a mais ou menos 60 quilômetros da capital, da metrópole, ali, né, do centro urbano. Mas é isso que a Ana falou, em barco de linha, no recreio, varia de 6 a 8 horas, depende se você está subindo ou descendo o rio, e depende se é for de seca ou noite, cheia. são 11 horas de trajeto que o barco ainda para o pessoal dormir no barco e depois seguir. Exato, na volta. Pensando na época das cheias, Ana, online vai ser 2 horas, mas quando as pessoas vão até a vivência nessas comunidades, são quantos dias de experiência? A gente tem diferentes possibilidades, né? Tem roteiros de 2, 3, 4, 6 noites, mas a gente pode, inclusive, personalizar, né? Mas, dado que a gente tem uma possibilidade de chegar mais rápido na comunidade, que é fretando uma lancha rápida com motor potente, e aí conseguir reduzir bastante esse tempo de viagem, mas é bem mais custoso. E a verdade é que o pessoal gosta muito de vivenciar a experiência do barco de linha, né? Porque você vai ali apreciando a paisagem, essa paisagem aqui que está no nosso fundo, de ver esse espelho da água, de ver o barco passando pelas comunidades ao longo do caminho, deixando pessoas, rancho, né, as compras, às vezes até eletrodoméstico que vai junto desse barco para as comunidades. Então, já é uma experiência por si só. E por conta disso... Eu acho que a novela Pantanal ajudou bastante, né? É a famosa chalana. Não é bem a chalana, mas é isso. É um barco que o pessoal vai deitado em rede. E aí a gente recomenda, né, que seja, se for nessa perspectiva de pegar o barco de linha, que é o meio mais usado pelos nossos viajantes, que fique no mínimo 2 noites, porque afinal já são 6 horas de transporte para ir, mais 6, 8 para voltar. Para realmente poder, né, aproveitar esse tempo para se integrar, para conhecer, para poder realmente fazer parte do que é essa vida, nem que seja por um tempo, né? Bom, então o nosso convite é para o próximo dia 11 do 11, às 10 horas, não é um número... Vocês não quiseram colocar 11 horas também, né? Então é dia 11 do 11 às 10 horas. Eu deixo o espaço para vocês estarem fazendo o convite e onde que as pessoas podem estar e qual o contato que elas podem estar ligando para vocês. Eu vou até reforçar que, na verdade, apesar da vivência ser no dia 11, como a gente falou, o Brasiliano encerra as inscrições alguns dias antes, e aí as pessoas interessadas podem se inscrever acessando o nosso site www.brasiliando.com.br.
sendo que o brasiliando, que é como se fosse um verbo brasiliar mesmo, eu estou aqui brasiliando pelo Brasil, apesar de ser como se fosse brasiliano de brasiliar, a gente é escrito com Z, não é com S. Então, brasiliando com z.com, ou então o nosso site, que é o nosso Instagram, @Brasilian com z.do, brasiliando. E aí, lá vocês vão encontrar no site a página da Conexão Baré Seca Amazônica. No nosso Instagram tem posts falando mais sobre a vivência, tem o link que leva para o site, para a ficha de inscrição, e tem também a possibilidade de vocês mandarem uma mensagem para a gente, seja por e-mail, discover@brasiliando.com, ou através do direct do próprio Instagram. E a gente vai ter a alegria de receber vocês para essa vivência hoje online, já que a comunidade não está recebendo viajantes, e quem sabe futuramente presencialmente também. Que legal, Ana. Eu desejo muito sucesso, parabenizo vocês. E sei que a Brasiliando ela já recebeu prêmios, né, de inovação, prêmio nacional. Conta para a gente finalizar essa entrevista. Como foi essa experiência? Você quer contar? Foi que eu gosto. Bom, a gente primeiro, na verdade, vieram quase que juntos os dois primeiros prêmios. Foi o prêmio Brastor de Sustentabilidade e o prêmio WTM de Turismo Responsável América Latina, um prêmio aí de abrangência mais continental, o outro de abrangência nacional, mas dois prêmios muito relevantes para a gente, por conta desse foco, né, dessa pauta da sustentabilidade, que é algo que a gente tem no centro mesmo de todas as nossas ações. E mais recentemente a gente também ganhou o United Earth Amazônia Award, que é um prêmio criado por um descendente do fundador do Prêmio Nobel, foi até considerado Nobel Verde, que buscou homenagear iniciativas ESG, né, que tivesse essa ação pautada na governança, no impacto social e ambiental, e que tivessem atuação na Amazônia. Que bom, parabéns, viu? Desejo muito sucesso para mãe e filha, que essa parceria vá adiante e que vocês beneficiem muito essas comunidades locais. Porque é o que eu digo, através da Rota do Turismo, nós queremos que as pessoas vivenciem o turismo com responsabilidade, cuidando e muita sustentabilidade. A gente está acostumado a ver aquele turista que sempre ia nas viagens, jogava lixo em qualquer lugar. Então, hoje a gente está conscientizando que faça do local onde você está visitando como se fosse dentro de casa. Então, conserve a natureza. Quem mantém a casa limpinha, hein? Preserve quem é bagunceiro em casa, seja diferente viajando. Verdade, porque a gente tem que passar por essa vida deixando algo bom. E a gente encontrou uma natureza linda. E hoje, a hora que eu olho para fora e vejo tanto desmatamento, me dói a alma. Então, eu acho que através do trabalho de vocês, conscientizando de que não é preciso destruir para gerar lucro, você com a árvore em pé, você recebe muito mais, e além de ajudar o planeta a respirar melhor, então, por quê? Vamos incentivar e vamos colaborar com o meio ambiente. E eu espero que, quando vocês estiverem aí com a comunidade de Baré, dê o meu abraço para eles, vocês depois mostrem o vídeo para eles, e quando vocês estiverem lá, se possível, faz uma ligação para a gente estar fazendo uma apresentação ao vivo dessa vivência de vocês, passando o gostinho para as pessoas que estão longe e não conhecem, e ao mesmo tempo que elas sintam aquela vontade de estar presente com vocês. Posso contar com vocês? Vem com a gente, Adriana! Vem agora, no dia 11, já ter esse gostinho. Não, eu quero a hora que você estiver lá. Vocês duas estiverem com o grupo de vocês, tragam essa experiência para nós. Quando tiverem algum vídeo, pode mandar, que a Rota do Turismo
é o canal de comunicação para o turista, envolvendo os empresários, envolvendo os gestores, porque eu acredito que a nossa união é que vai fortalecer o turismo regional brasileiro. Com certeza. E, Adriana, eu vou até pegar um gancho, você falou assim, quando vocês estiverem lá com seu grupo, né? Então, eu já vou também dizer que as experiências presenciais, elas não precisam necessariamente ser em grupo. A gente tem uma atuação com os baré, em que, se você quiser ir sozinha, numa data que seja conveniente para você, a gente organiza para você essa vivência junto com eles, né? Com todo cuidado, toda responsabilidade, sem você depender de uma data específica e formação de um grupo específico para você poder embarcar nessa experiência. Então, assim, aí eu Perfeito. quero viajar lá no dia 10 de dezembro. O que a gente faz é verificar a disponibilidade da comunidade, se está tudo ok, e preparar o seu caminho para essa jornada, preparar o embarque. Bom, agora para finalizar realmente, né? A gente sabe que a comunidade Baré, os nossos índios do coração, eles têm uma conexão muito direta com a natureza. E como eles estão, o que eles estão falando? Quando as águas realmente vão voltar para aquele lugar para deixar a nossa Amazônia linda? Bom, na nossa conversa, né, a previsão que eles colocaram, mas obviamente isso tudo pode mudar, né? A gente vem vendo que parece que o nível das águas está começando a retomar, existe um período em que retoma-se também um período de chuvas, então a tendência é que as coisas voltem a se regularizar, assim esperamos, e que seja o quanto antes, mas por hora, a gente estima ter as vivências suspensas até meados de janeiro. Em janeiro, provavelmente, a gente retoma as experiências normalmente. Mas isso pode ser antes, pode ser depois, eu espero que não. E a gente vai mantendo todo mundo atualizado através das nossas redes sociais, da nossa newsletter, para quem tiver interesse em receber nossas novidades em primeira mão, saber de novas vivências. A gente, inclusive, vou dar um spoiler aqui, que acabou de ser lançado hoje, que a gente está aqui entrando no mês do Dia da Consciência Negra. Então, também no feriado da Consciência Negra, né? Alguns municípios, estados têm como feriado, a gente vai realizar uma vivência num quilombo, no estado do litoral norte de São Paulo, no estado de São Paulo, quase divisa com o Rio de Janeiro. Então, um lugar aí que dá para quem quiser curtir o feriado na natureza, num lugar de Mata Atlântica super especial e com essa viva história brasileira, né, junto com os quilombolas, vai ter essa possibilidade aí de 3 dias de imersão na floresta, dentro de uma comunidade quilombola, vivenciando um pouquinho do jongo, conhecendo as bonecas Abayomi, conhecendo a história de resistência dos povos negros do Brasil, tomando um banho de cachoeira. Então, fica o convite também para o pessoal aí acompanhar lá nas nossas redes. Bom, eu acho que a mensagem, né, é essa de a gente às vezes está tão desconectado, né? Acho que é uma realidade tão distante da nossa para a gente enxergar o verdadeiro impacto, né, dessas mudanças climáticas em quem vive ali imerso na floresta. Então a ideia é que a gente possa realmente se conectar com esse estilo de vida, com esse modo de vida que é tão inspirador, que eu acho que é uma vivência que traz tantas reflexões, né, para a nossa própria vida, que inspira essa simplicidade, essa vida em comunidade, que muito se perde quando a gente está, né, numa vida da cidade, dessa conexão com a natureza, que também nessa selva de pedra a gente perde a conexão, a gente perde, né, enfim, e eu acho que é isso, a Conexão Baré, ela serve para que a gente possa seguir trazendo essa imersão cultural, inspirando essas transformações positivas, num momento em que a gente não consegue estar presencial, e para pessoas também que, de uma forma ou de outra,
não podem estar presencial, seja porque a vivência não está adaptada ainda para uma pessoa com deficiência, com uma questão de mobilidade, seja para uma pessoa que tem restrição financeira e não consegue arcar com os custos de ir presencialmente para a Amazônia, e até mesmo para inspirar mudanças maiores, né? Não só pessoais, mas no sistema educacional. Então, a gente já realizou a Conexão Baré para instituições de ensino, não só aqui no Brasil, mas em outros países como Itália, Estados Unidos, Suíça. Então, a gente vê também a possibilidade de trazer isso para as empresas, para os colaboradores da empresa se conectarem, para as empresas poderem estarem mais próximas dessa realidade. Então, é um pouco isso. A Conexão Baré ela existe para isso, a Amazônia Baré, que é a nossa experiência presencial, ela existe para isso, e a Brasiliano de uma forma mais ampla, né? Não só na Amazônia, mas nos vários contextos de comunidades tradicionais onde a gente quer estar, como, por exemplo, quilombolas, que a gente mencionou, né? Mais para frente. A gente espera poder inspirar essas transformações positivas na sociedade, seja para quem está lá, né, num lugar mais remoto, vivendo uma vida num modo mais tradicional, e para as pessoas que estão na cidade, que estão mais desconectadas da nossa ancestralidade, das nossas tradições, da vida em conexão com a natureza. E de uma forma gostosa, que é viajando. Que é o que a Tem gente coisa mais melhor. ama fazer aqui. Meninas, gostaria de agradecer imensamente o tempo de vocês. Muito obrigada. Fico muito feliz de ver que o universo do turismo está trazendo muitas outras mulheres e com focos tão engrandecedores, né? Que é a sustentabilidade, um turismo de experiência e mostrando que juntas nós somos muito mais fortes. Então, muito obrigada, viu? E a Rota do Turismo está sempre aberta para vocês. Muito Gratidão, Adriana, pela oportunidade, pelo papo e desejando ter, né, pessoas aqui da Rota participando dessa vivência e apoiando também de alguma forma. Muito obrigada, agradecida, viu? Adriana, agradecida demais pelo convite, por esse papo gostoso. Obrigada.